está na cabeça do mercado e preocupando bastante. Mas, além disso, hoje a gente teve notícias novas também, não muito boas. Do lado econômico, a gente teve queda importante dos preços de residências na Inglaterra, no Reino Unido. E lá também a gente tem uma questão aí envolvendo o setor imobiliário, que está se retraindo, está desacelerando, um pouco sofrendo aí também o efeito da crise nos Estados Unidos. E essa queda importante dos preços das residências lá também ajudou a afetar o comportamento das bolsas, porque tem esse receio também de uma crise imobiliária no Reino Unido mais profunda, o que traria o crescimento aí da região também ainda mais para baixo. E além disso também tem a divulgação de um índice, o índice Tankan, que é um índice de confiança da economia japonesa, um índice bastante importante e que tem uma aderência boa com o PIB, e caiu muito, passou de 11 pontos para 5 pontos, que é o menor patamar desde setembro, aí, meados de 2003. Então, esses indicadores aí apontando para uma atividade mais fraca na Inglaterra e uma atividade também mais fraca no Japão. E fora a evolução aí do preço das commodities, em especial do petróleo. Então, esses são os fatores mais econômicos que estão por trás aí dessa abertura visível dessa manhã. Mas também a gente tem aí as notícias mais corporativas, a gente viu o BS apoiando bem, né, até como lembrou o Gustavo, a gente teve uma parada da negociação hoje dessas ações devido às quedas expressivas, dado todo um receio com a medo aí da mudança de governança no banco. Além disso, também o Lehman Brothers está caindo bastante agora nos mercados futuros, também um pouco com o medo da evolução do balanço do Lehman, achando que o banco ainda ganha mais por causa dos ativos que ainda ele tem guardado. Então, todo esse medo ainda com relação aos efeitos da crise subprime sobre o balanço das instituições financeiras continua muito pesado. Então, é difícil imaginar ou achar algum fator que possa melhorar o mercado aí nesses dias. Acho que o mercado está numa tendência de baixa e deve continuar assim. Só lembrando que a gente também tem dois eventos muito importantes ainda na semana. O primeiro é o relatório de emprego nos Estados Unidos, que sai na quinta-feira, que deve mostrar um mercado de trabalho bastante enfraquecido, e a gente também tem a reunião de política monetária do BCE na zona do euro, que vai subir juros, também apontando aí para uma atividade econômica mais baixa, trimestres à frente, como reflexo da política monetária mais apertada. Então, realmente, com esses eventos, não tem como a gente imaginar uma melhora aí do mercado nesses próximos dias. E olhando especificamente a agenda de hoje, principalmente a agenda americana, a gente tem um dado também que não ajuda, que é o ISM da indústria, esse é o dado de junho, e ele deve ficar abaixo de 50%, que é aquele patamar que indica a recuperação. Então, apesar do estímulo que a gente tem tido para as exportações americanas, isso não tem sido suficiente para contrabalançar, para compensar o enfraquecimento da atividade doméstica. Então, a indústria doméstica segue em retração e o indicador de junho deve mostrar isso. Então, mais um indicador que reforça essa preocupação aí com a inflação. Então, assim, é um cenário internacional aí bastante conturbado, não só por causa dos eventos de hoje, mas também por causa da expectativa com relação à BCE e com relação ao relatório de emprego, que é o principal dado da semana e sai na quinta. Agora, na agenda doméstica, até que a gente tem dado um pouco melhores divulgados aí, principalmente do ponto de vista de inflação e atividade. Então, de inflação, a gente teve o IPCS fechado de junho, ele mostrou aí uma alta de 0,77, ficou praticamente ligeiramente acima do que a gente estava esperando, que era 0,72, mas a notícia aqui é que ele mostrou, pelo menos a notícia positiva, é que ele mostrou aí uma desaceleração em relação à semana anterior, que mostrou uma inflação, que tinha mostrado uma inflação de 0,89. E aqui o principal elemento, o principal fator que explica essa desaceleração na margem é um enfraquecimento do custo da alimentação. Mas é aquilo, né? O patamar de inflação ainda é muito elevado, né? Mas pelo menos a notícia que a inflação não se acelerou ainda mais. E o outro dado importante que saiu é o dado de produção industrial, esse é o dado de maio, e conforme a gente estava esperando, né, o mercado estava até bastante otimista com relação a esse número, mas ele veio alinhado aqui com as nossas projeções, ele mostrou uma queda de 0,5% em termos mensais e um crescimento de 2,4% em relação a maio do ano passado. Então ficou realmente em linha com o que a gente estava esperando, porque a gente tinha visto que alguns indicadores antecedentes aí tinham apontado queda nesse desempenho de junho, apontando para uma produção industrial mais fraca. Então, pontualmente, a gente teve aí esse resultado.
mas para o ano a gente continua, né, com a expectativa de um crescimento na casa de 5%. Então, esses dados até sendo benéficos aí na margem para o mercado de juros. Mas eu acho que também não vai animar muito o mercado de juros por causa da evolução aí de preços de commodities lá fora. Né? Assim, o mercado de juros está muito ligado a esses preços, porque a gente sabe que os preços lá fora vão refletir aqui dentro e aumentam ainda mais as incertezas com relação à política monetária. Então eu não estou muito otimista com relação ao mercado de juros, não, apesar desses dados um pouco mais tranquilos na margem de IPCS e produção industrial. Então, mesmo domesticamente, acho que a tensão continua refletindo especialmente essa evolução de preços de commodities. Então, o call acho que não tem como ser positivo. Acho que o call continua aí negativo. Ontem a Bolsa de Valores esboçou uma recuperação, né, subiu um pouquinho aí, um pouco mais de 1%, mas com esse ambiente internacional, né, do tudo. Eu acho que a gente tem um suporte aí que vem dos preços das commodities, a gente sabe que esses preços puxam ações da Petro, da Vale, então que dão um certo suporte, mas realmente é difícil imaginar numa recuperação, numa tendência de alta aí, da Bovespa nesses próximos dias. Acho que com esse ambiente não tem como, mas pelo menos acho que os preços das commodities tendem a estabelecer um piso, pelo menos, e ela não ter quedas tão acentuadas aí, como, enfim, tem algumas previsões meio catastrofistas para esses dias, enfim, estão vendo vários modelos, a gente tem analistas aí prevendo que ela chega aí a 58 mil pontos nesses dias. Então, eu ainda estou um pouco mais otimista. Eu acho que ela não chega justamente por causa desse suporte mesmo de preços de commodities. Né? Mas, de qualquer forma, o cenário é bastante conturbado. Acho que é isso, Luciano, Gustavo. Você tem alguma dúvida, algum outro ponto aí? Não, acho que era isso, Alessandra. O cenário realmente está nebuloso, nos preocupa, temos que ficar atentos.